Fala, meus amigos, então vamos dar continuidade à matéria aí de arbitragem, nossa aí próxima parte falando sobre o tema. E hoje nós vamos tratar um pouco, primeiro, sobre a questão das regras que podem ser aplicadas à arbitragem e começaremos a falar um pouco também sobre a convenção de arbitragem e os seus efeitos, sobretudo de um dos desdobramentos da convenção de arbitragem, que é a chamada cláusula compromissória. Tá bom? Então, primeiro, vamos falar quais regras se aplicam a essa tal de arbitragem. Veja que, até o momento, nós fomos falando então dessa possibilidade das partes buscarem uma forma alternativa para a solução do seu litígio, passamos o conceito aí de arbitragem, mas não falamos em nenhum momento se as regras que devem ser aplicadas a uma arbitragem devem ser necessariamente as regras de direito brasileiro. E aqui, especialmente na arbitragem, nós temos possibilidades diversas para as partes para a solução do seu litígio, tá? Se nós pegarmos o artigo 2º da Lei de Arbitragem, olha aí na sua tela, nós vamos verificar no caput que a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. E o que significa dizer isso? Significa que as partes podem escolher se o procedimento arbitral será regido por regras jurídicas já existentes ou então será decidido conforme aquele julgamento que pareça justo ao árbitro ou ao conjunto de árbitros que formem aí o tribunal arbitral. Ou seja, nós temos aí dentro da arbitragem possibilidade de se utilizar o direito brasileiro ou até outras regras jurídicas que nós já vamos ver, e também a possibilidade de se utilizar das próprias regras de equidade, ou seja, aquelas ideias que seriam próprias, razoavelmente entendidas como justas, para a solução do caso concreto. Então, veja que dentro dessas duas soluções possíveis, das duas formas aí de se solucionar o caso, nós temos aí muita coisa para se tratar. Vamos começar pensando naquela arbitragem escolhida para ser aí definida por meio do direito, né? Ou seja, então escolher uma arbitragem de direito. Veja que o código inicialmente, né, melhor dizendo, a lei de arbitragem inicialmente, ela vai trazer aí algumas pistas para nós de como que você pode se valer nessa arbitragem, do que você pode se valer para fazer uma arbitragem de direito. Olha aí na sua tela. O artigo 2º, parágrafo 1º e o parágrafo 2º vão dizer o seguinte, que no parágrafo 1º, poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Ou seja, se tiver uma regra aí, possivelmente de direito a ser aplicada no caso concreto, ela ainda assim deve respeitar aquilo que nós entendemos como correto à vista dos bons costumes e da ordem pública. Como, por exemplo, aquilo que vocês já bem conhecem, as chamadas normas de ordem pública devem ser respeitadas aí na arbitragem. Que, obviamente, não é um critério fácil e simples de ser identificado, né? Afinal não temos um rol taxativo do que seriam normas de ordem pública, mas entendemos que aquelas então que são entendidas que têm impacto nas pessoas de uma maneira geral, impactam a sociedade, que interessam o direito e muitas vezes a ponto de ter aí consequências que podem ser aplicadas de ofício pelo próprio magistrado, quando ele está decidindo uma norma aí dentro de um processo judicial, né? Então, a gente tem pelo menos essa pista, né? Essa forma aí de conseguir perceber o que seriam essas normas aí que não são violadoras dos bons costumes nem da ordem pública. E veja só, o parágrafo 2º do artigo 2º vai dizer que poderão também
as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Veja que esse parágrafo 2º, né, e feita uma leitura em conjunto com o caput do artigo 2º, mostra que as regras de direito que podem ser aplicadas no caso concreto, aí na arbitragem, né, elas então aí são normas que estão de maneira prevista de forma exemplificativa no artigo 2º. Ou seja, você pode aí então se utilizar das mais diversas normas jurídicas, né? Ou até mesmo normas que não são exatamente jurídicas para resolver, para solucionar o caso. E eu tenho aqui alguns exemplos para vocês de normas que podem ser utilizadas. Primeira, a mais simples de todas, que é o próprio ordenamento jurídico brasileiro. Você pode se utilizar então das normas do direito brasileiro. Você pode especificar alguma norma do direito brasileiro para aplicar no caso concreto. Então veja, eu quero que aplique as regras do Código Civil e não exatamente de uma legislação, por exemplo, especializada. Assim como eu posso também me utilizar do ordenamento jurídico estrangeiro. Eu posso, por exemplo, numa cláusula aí arbitral, deixar decidido, numa convenção de arbitragem, eu posso deixar decidido que se aplicará a legislação francesa, por exemplo, ao invés da legislação brasileira. Posso, sem maiores problemas. Assim como eu posso me valer também de tratados internacionais. Então eu posso aí me valer de tratados que foram assinados pelo Brasil, assim como aqueles que não foram assinados pelo Brasil, né? Então aqueles então que o Brasil é parte ou que não seja parte. Sendo uma regra jurídica de direito, então sendo um tratado internacional, pode também, tá? Além disso, pode-se valer também da chamada lex mercatória, tá? E o que é a lex mercatória? LEX mercatória, do jeito que eu estou falando aqui mesmo, tá? Lex mercatória é aquele costume do comércio, são os usos de comércio, sobretudo no tratamento do comércio internacional, que não são exatamente um tratado internacional, não tem uma formalidade própria, mas são regras usuais que são acostumados as partes a respeitar nas tratativas comerciais. Tá? Então isso é o que compõe a lex mercatória, como se fosse um costume próprio do mercado. Só que aqui muito mais voltado ao mercado internacional. E veja, a lex mercatória também pode ser utilizada como aí, base para uma arbitragem de direito. Assim como podemos utilizar também das normas chamadas normas corporativas, ou seja, eu posso eleger aí alguma norma trazida por alguma corporação, por alguma entidade que vá reger aí a arbitragem. Então, podemos pensar aí em algum instituto próprio, por exemplo, pode falar do Unidroit, por exemplo, que criou normas próprias contratuais de funcionamento aí na relação entre os países. Não é um tratado internacional, não é um costume, mas são normas criadas por essas entidades que eu posso eleger como base para a solução do meu litígio que está submetido à arbitragem, tá bom? Então veja, posso me valer do próprio ordenamento jurídico brasileiro, posso me valer do ordenamento jurídico estrangeiro, posso me valer de tratados internacionais, da lex mercatória e dessas chamadas aí normas corporativas, por assim dizer, tá? Então veja que eu tenho muitas possibilidades aí de normas de direito quando eu for escolher uma arbitragem de direito. E se não for apontada nenhuma? Se então não tiver aí pelas partes nenhuma regra escolhida expressamente, aí se aplica o direito brasileiro de forma subsidiária, né? Então, escolhida a arbitragem de direito, se utiliza aí o direito brasileiro se não tiver apontamento de nenhuma norma específica, tá bom? Muito bem, agora nós vamos lá para a arbitragem de equidade, que como eu falei para vocês,
A arbitragem de equidade, ela aí, então traz uma liberdade para o árbitro, em que ele vai poder aí aplicar uma solução ao caso concreto naquilo que parecer a ele mais justo e razoável, sem precisar estar adstrito às normas de direito. Ele não está, então, vinculado a essas normas de direito. Ele pode escolher aquilo que ele considera justo e razoável. Mas essa liberdade é completa? É total? Não. Veja aquilo que nós vimos no artigo 2º e parágrafo 1º, tá? Que, apesar de ele falar lá de regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, veja que ainda assim as regras aplicadas na arbitragem de equidade também precisam aí respeitar aquilo que manda a ordem pública e os bons costumes. Porque, veja, é uma questão até lógica. Se uma solução afronta a ordem pública nacional, me parece que é uma solução que pouco parece ser justa e razoável. Afinal, as normas de ordem pública, elas estão bastante na estrutura do nosso sistema. Então, dificilmente você vai conseguir falar de uma solução por equidade, que seja justa e razoável, que afronte a ordem pública. Por isso mesmo, pode-se dizer que, de certa maneira, existe uma restrição a essa atuação do árbitro quando a gente fala na arbitragem de equidade, tá bom? Então, veja, temos aí, então, essas duas possibilidades aí, arbitragem de direito ou de equidade a partir do artigo 2º, tá? De direito, nomeando qual que é a regra jurídica que vai regular aquela arbitragem, e a equidade a partir daquilo que é considerado justo pelo árbitro diante do caso concreto. Tudo isso decidido pelas partes, tá bom? Agora, gente, nós vamos verificar aqui a chamada convenção de arbitragem. E o que é uma convenção de arbitragem? Pessoal, convenção de arbitragem está previsto lá no artigo 3º da Lei de Arbitragem. Olha aí na sua tela. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Ou seja, quando eu falo de convenção de arbitragem, eu estou falando do gênero, que possui dentro dele duas espécies, que possui então dois aspectos. Nós temos aí a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, tá bom? Então, quando eu falo de convenção de arbitragem, eu estou falando ao mesmo tempo, né, simultaneamente, da cláusula compromissória e do compromisso arbitral. Agora, o que é cláusula compromissória e o que é compromisso arbitral? Olha só, cláusula compromissória, tá? Conforme o artigo 4º da nossa lei de arbitragem, é aquela convenção em que as partes, através de um contrato, elas vão se comprometer a submeter à arbitragem os litígios que porventura venham a surgir decorrentes desse contrato. Então veja, é uma convenção, uma cláusula estipulada dentro do contrato, ou até em um documento à parte, nós já vamos falar rapidinho disso, mas é uma cláusula que vai integrar esse contrato como um todo e que as partes signatárias desse contrato vão se comprometer a submeter o seu litígio contratual à arbitragem, tá? Olha o artigo 4º, caput, para vocês verem. A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato, tá? Então esse é aí o conceito básico de funcionamento aí do que é uma cláusula
compromissória. E olha só que eu falei para vocês, que eu destaquei, eu falei assim, olha, pode estar dentro do próprio contrato ou em apartado. E isso está no parágrafo 1º, que vai dizer que a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito. Então veja, não pode aí ser um acordo oral pelas partes ou para qualquer outro meio. Tem que ser necessariamente por escrito, podendo estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. Tá bom? Então veja que a cláusula compromissória, então aí, que as partes aceitam então levar o seu litígio para uma arbitragem, ela então tem que estar por escrito, dentro do próprio contrato ou em um documento à parte, tá? Essa questão do documento à parte é interessante muitas vezes para dar destaque para essa cláusula, tá? Para que as partes então saibam bem que elas vão ter que submeter o seu litígio a uma arbitragem, que elas não estão aí livres para buscar o poder judiciário, tá? E veja que, como nós estudamos já em aula passada, tá? Contratos de adesão, que a gente viu com o artigo 4º, parágrafo 2º, né? Que o contrato de adesão aí, ele tem algumas peculiaridades a mais, formalidades a mais, para se falar aí dessa cláusula compromissória, tá bom? E que você precisa então aí, um documento anexo, precisa ser em negrito, né? Um visto especial para a cláusula, então ela tem que ter aí um destaque no contrato de adesão, diferente dos outros contratos que não são de adesão, que pode estar dentro dele mesmo, ou então em um documento aí apartado se referindo ao contrato principal, digamos assim. Tá bom? Então, fiquem cuidado com isso daí. Agora, o que é compromisso arbitral? Se a convenção arbitrária ela é formada então da cláusula compromissória, o que é também o compromisso arbitral que integra aí a convenção de arbitragem? Pessoal, compromisso arbitral é a convenção em que as partes submetem o litígio à arbitragem, né? Podendo aí ser judicial ou extrajudicial. Então, olha só, como que funciona isso? Qual que é a diferença para a cláusula compromissória? Se na cláusula compromissória eu faço a previsão que, se houver um litígio, as partes deverão levar aí para a arbitragem, no compromisso arbitral eu formalizo essa submissão à arbitragem. Ou seja, eu tenho, por exemplo, um contrato que está lá previsto que se tiver algum litígio será submetido a um tribunal arbitral. Acontece o litígio. O que vai acontecer agora? As partes vão ter que se reunir e celebrar esse compromisso arbitral, que vai trazer aí toda a formalidade, todas as questões um pouco menores, delimitando qual que é o objeto da arbitragem, o objeto do litígio, né? Quem está envolvido e como que vai se dar essa arbitragem, tá? Sobre o compromisso arbitral especificamente, nós vamos falar na próxima aula com maior detalhamento, tá? Mas entendam isso. Cláusula compromissória, aquela previsão que se houver algum litígio, você então vai submeter à arbitragem. Agora, o compromisso arbitral é aquele que, havendo já o litígio, as partes já vão então definir qual que é esse litígio para dar início ao procedimento de arbitragem. Tá bom? Muito bem. Agora então vamos falar sobre um aspecto importante e que agora também tem desdobramentos na própria jurisprudência do STJ, que é o artigo 8º da lei de arbitragem, tá bom? Olha aqui na tela para vocês verem. Artigo 8º diz o seguinte, que a cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver incerta, de tal sorte que a nulidade deste não implica necessariamente a nulidade da cláusula compromissória, tá? Primeiro, vamos entender esse caput para depois ver o artigo 8º, parágrafo único. O artigo 8º está dizendo o seguinte no caput, que a cláusula compromissória
ela tem uma certa autonomia perante o contrato em que ela está inserida. Por quê? Se o contrato for declarado nulo, tiver aí, então uma invalidade nesse contrato, a cláusula compromissória não necessariamente será nula, tá? Ou seja, esse artigo 8º aí, ele está dizendo que mesmo que se identifique qualquer nulidade no contrato, não significa que aquela cláusula compromissória também está derrubada. E por que é importante isso? Porque essa cláusula compromissória pode ser que não se refira tão somente àquele contrato, mas a outros também, que podem ser submetidos à arbitragem conforme essa cláusula. E mais, pode ser que essa cláusula compromissória, né, ela se refira também a outros aspectos desse mesmo contrato para submeter à arbitragem, mas não naquele aspecto em que ele foi declarado nulo. O que eu quero dizer com isso? Pensa assim, eu posso ter, por exemplo, num contrato que a cláusulas 2 e 3 são nulas, de pleno direito, por algum motivo qualquer que a gente tem lá do artigo 166 do Código Civil. Mas o resto do contrato funciona normalmente e poderia funcionar independentemente dessas cláusulas nulas. Pronto. Havendo então a decretação da nulidade dessas duas cláusulas, a segunda e a terceira que eu falei para vocês, as outras se mantêm e ainda podendo se valer aí, no caso de algum litígio, da cláusula compromissória. Então veja que a nulidade de um não implica a nulidade da outra, tá? Nulidade do contrato não implica na nulidade da cláusula compromissória, ok? Muito bem, entendido isso, vamos para o parágrafo único. Olha só. Caberá ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Aqui, pessoal, esse parágrafo único, né, está falando então que existe a competência do árbitro de decidir se aquele contrato ou a convenção de arbitragem em si, ela é existente, válida ou eficaz, dentro aí dos planos próprios do negócio jurídico. Ou seja, o árbitro aí tem competência mínima de decidir sobre isso, que é a aplicação daquela teoria alemã que a gente já... Talvez, não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui eu trago para vocês, que é a competens. Já mostro para vocês na decisão do STJ, tem até por escrito para vocês saberem como escreve isso. O que é o competens? É a competência mínima de uma autoridade, de ela poder se declarar competente ou incompetente para decidir alguma matéria. Então veja, um juiz pode ser incompetente para uma causa, mas ele tem competência, a mínima de todas, para declarar-se pelo menos incompetente. Isso que é a ideia do competens. E que o árbitro vai ter da mesma maneira. Ele vai ter essa competens para decidir se o contrato ou a convenção de arbitragem ele é existente, válido e eficaz. Para aí, então, poder valer aí, para poder então dar início ao procedimento de arbitragem, tá bom? Veja, isso está aí de forma interessante prevista numa decisão do STJ, como eu falei para vocês, tá? Que é o recurso especial número 1.550.260, tá? Olha aí na tela de vocês, tá? Aí, ó, recurso especial 1.550.260 do Rio Grande do Sul, tá? Olha a ementa, que aqui é necessário, já é suficiente para nós entendermos essa parte da matéria. Vai falar então, ó, do competens com K e com Z aqui para vocês, tá?
E veja, o STJ decidiu o seguinte, que numa situação em que há uma controvérsia se o juiz estatal é competente para julgar uma ação em que se discute aí a própria validade, a própria existência de um contrato que tem uma cláusula aí arbitral, essa competência é prevalecente e inicialmente do juízo arbitral. Olha só, item 2. A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca de existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contém a cláusula compromissória. Então, olha só. Vai se discutir um contrato que tem uma cláusula compromissória. Já tem aí, então, para ser necessária uma convenção de arbitragem. E, ao invés de levar para a arbitragem, se leva ao Poder Judiciário para falar que o contrato é nulo. Veja, não é competência do Judiciário decidir isso, mas sim do árbitro. Veja, se não tivesse a cláusula arbitral, o próprio Judiciário é que vai decidir. Ele, então, decide se o contrato aí é válido ou inválido, existente ou inexistente, a depender do que está sendo discutido aí. Agora, se esse contrato tem uma cláusula compromissória, uma cláusula arbitral, veja que o processo não pode ser levado diretamente ao Judiciário para decidir sobre a sua validade ou invalidade, mas deve ser levado ao árbitro. E daí, no procedimento de arbitragem, vai se decidir pela validade ou invalidade. Havendo invalidade, mas podendo aí ter uma discussão além, digamos que a cláusula compromissória, ela por si só ela é inválida, veja, a discussão daí sim pode ser levada ao judiciário, porque daí fugiu da competência do próprio árbitro, tá bom? Então é isso aí que foi decidido pelo STJ nessa questão. Agora, o STJ mesmo trouxe uma exceção para esse entendimento, tá? E isso apareceu, olha aí na sua tela, no recurso especial número 1.602.076 de São Paulo, tá? O caso aqui em específico não nos interessa tanto, que é um caso sobretudo de direito empresarial, mas interessa aqui esse item 4 da ementa, que depois é desenvolvida na própria decisão. Olha só o que fala esse item 4. O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral patológico, ou seja, aí claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral. Então, olha só, qual que era a regrinha que eu tinha passado para vocês? Se tiver a cláusula compromissória, né, o compromisso lá arbitral, você não pode levar para o judiciário decidir sobre a validade ou invalidade. Quem decide, quem tem competência, é o próprio árbitro, tá? Essa é a regra. Mas, se a ilegalidade daquela cláusula compromissória for patente, for evidente, for algo assim que salta aos olhos, daí o próprio judiciário já pode declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente de respeitar a competência do juízo arbitral, tá bom? Então, numa situação aí excepcionalíssima, em que a cláusula arbitral é ilegal, é nitidamente ilegal, pode-se fazer o procedimento já direto pelo judiciário, tá bom? Mas daí é difícil, tem que procurar então uma situação que é uma cláusula compromissória patológica, como assim foi chamado pelo STJ, tá bom? Muito bem, gente. Daí, além disso, outra questão também decidida pelo STJ, tá? Que é a seguinte: se coloca uma cláusula compromissória
aí uma cláusula arbitral no contrato. Essa cláusula precisa falar de todo o contrato, ou seja, precisa tratar de todos os litígios, ou pode ser uma cláusula arbitral que trate só de parte do litígio, ou seja, eu estabeleci uma cláusula aí compromissória que fale assim, olha, se der problema só na cláusula 7 do contrato, essa cláusula 7 vai ser levada para arbitragem. As demais são levadas ao Poder Judiciário. É possível fazer isso? É possível, tá? O STJ decidiu isso no recurso especial número 1.331.100 da Bahia. Olha só aí na sua tela, tá? A ementa, aqui é interessante colocar aqui o item 2 e 3. Olha só, não se pode ter como condição de existência da cláusula compromissória que a arbitragem seja a única via de resolução admitida pelas partes, para todos os litígios e em relação a todas as matérias. Em seguida, é válida, assim, a cláusula compromissória, constante de acordo que excepcione ou reserve certas situações especiais a serem submetidas ao judiciário, mormente quando essas demandem tutelas de urgência. E questão de tutela de urgência, nós vamos aí estudar mais para frente, tá bom? Então veja que pode ter aí uma cláusula compromissória, digamos aí, parcial, né? Vazia aí no sentido que ela pode se referir a apenas alguns aspectos, algumas situações específicas dentro do contrato, tá bom? Legal, gente. Então, com isso, nós acabamos não encerrando ainda o tema da cláusula compromissória. Faltou falar um pouquinho ainda dela, tá bom? Na próxima aula, eu encerro essa parte de cláusula compromissória e começamos a falar do compromisso arbitral, tá bom? E é isso, gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau.